Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para mais uma videoaula de História. Que nessa videoaula de hoje nós vamos retomar o nosso assunto da videoaula passada. Que nós estamos vendo o capítulo 3, Povos do Oriente Médio, destacando a página 66, 67, 68 e a nossa atividade. Mas antes de irmos para os nossos slides, quero destacar o quê? Que vocês estão vendo já aí na imagem, 7 de setembro, que comemora a nossa data maior. A data mais importante do nosso país, Brasil, é o 7 de setembro, que comemora a sua independência. Que eu só vou fazer um breve comentário, que é o que nós entendemos por pátria. Pátria é o país em que se nasce como cidadão. E que nós somos brasileiros, a nossa pátria é o Brasil. E no próximo dia 7 de setembro está se comemorando a independência do nosso país. Quando o país deixa de pertencer a Portugal e começa a nascer enquanto nação, enquanto país. Então o sentido de nação, o sentido de pátria começa a partir daí, da sua independência, que o Brasil tornou-se um país independente no dia 7 de setembro de 1822. No próximo dia 7, que será uma terça-feira, na próxima terça-feira, o nosso país completa 199 anos de independência, que tem que muito ainda ser construído para que se torne um país cada vez melhor. E que vocês, estudantes, são o futuro do nosso país, futuro de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa e igualitária. É a esperança do povo brasileiro, são vocês, estudantes. Então, eu tinha isso de destaque nessa data tão importante, que é a data da independência do nosso país. O país deixa de pertencer a Portugal, deixa de ser colônia de Portugal, terras que pertenciam a Portugal, e agora começa a andar com suas próprias pernas, começa a nascer enquanto país, com leis próprias, com organização econômica própria, com organização social própria. É tanto que, após a sua independência, qual é o regime de governo que vai ser implantado no Brasil? Uma monarquia. Monarquia é um sistema de governo onde só um governa, só um governa, e esse poder é hereditário, passado de pai para filho. Por isso, após o dia 7 de setembro, a independência do Brasil, Dom Pedro vai receber o título de Dom Pedro I, que era o primeiro imperador do Brasil. Então, que a gente pode desejar o dia 7, que todos os dias, claro, é dia da nossa pátria, do nosso país, da gente desejar o melhor para a sociedade na qual vivemos. Né? Que a gente possa construir um Brasil cada vez melhor. Que a gente possa realmente ser brava gente brasileira em saúde, educação, geração de renda, emprego, respeito e tolerância. Viva o Brasil, a nossa pátria amada. Agora vamos para os nossos slides. Nós vamos ver aí, nós estamos estudando, que essa aula é a revisão, a retomada do nosso assunto. Capítulo 3, Povos do Oriente Médio, que vai se destacar a região da Mesopotâmia. Como todos nós sabemos, Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Vocês estão vendo a imagem sobre a região da Mesopotâmia. Que nós estamos aí, terra entre os rios Tigres e Eufrates, no crescente fértil, porque essa região tem, a forma da lua crescente, e apesar de estar entre o deserto, próximo ao maior deserto do mundo, o deserto do Saara, mas é uma terra fértil, propícia à atividade agrícola, que por isso foi a principal atividade de sobrevivência desses povos, que estavam entre os rios Tigres
e Eufrates. Então, nós vamos ver aí, na nossa página 66, a religião mesopotâmica. Os povos mesopotâmicos eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E esses deuses eram voltados para questões de quê? Os fenômenos da natureza. E também os deuses, eles tinham sentimentos humanos. Era o que acreditavam os povos mesopotâmicos. Então, no nosso livro aí, reforçando, os povos mesopotâmicos eram politeístas, isto é, acreditavam na existência de vários deuses. Entre eles, aí tem os principais deuses: Anu, Deus Pai; Shamax, Deus Sol; Sim, Deus da Lua; e Nana, deusa do amor e da guerra; Enki, Deus das águas doces; Anil, Deus dos ventos; e Marduk, Deus protetor da Babilônia; e Nabada, deusa da fertilidade. Então, aí, continuando, até mesmo as cidades possuem deuses particulares. Por isso, construíram grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazém de cereais, observatórios astronômicos, que eram os zigurates, que também está no nosso livro didático da página 66. Então, nós estamos vendo aí os principais deuses, reforçando: Anu, que é o Deus Pai; Nana, deusa do amor e da guerra; Enil, Deus dos ventos; e deusa das águas doces; deusa da lua; e Shamex, Deus do sol. Vocês estão observando aí os principais deuses mesopotâmicos. Já vimos que os mesopotâmicos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e esses deuses, os fenômenos da natureza, que observem aí na imagem. Nós vamos ver aí os zigurates, né? Que os mesopotâmicos ergueram os zigurates, grandes construções em forma de pirâmide, onde realizavam culto às suas divindades, aos deuses, onde realizavam as práticas religiosas. Na parte mais alta dos zigurates, cujo acesso era por longas rampas e escadarias, ficavam localizados templos. Nos templos eram realizadas cerimônias religiosas que consistiam em orações, sacrifícios de animais e oferenda aos deuses. Os zigurates também serviam como depósito para armazenar os cereais, os alimentos, como ponto de observação dos astros celestes. Então, vocês não estão observando aí na imagem uma imagem dos zigurates, que vocês também podem estar lendo, aumentando ainda mais o conhecimento, no nosso livro didático da página 66. Então, os zigurates serviam de quê? De templos, serviam também de armazém para os cereais, serviam também como observatório dos astros. Por quê? Porque isso está relacionado a qual atividade? A atividade agrícola, já que os povos mesopotâmicos, eles precisavam saber o tempo de colher, quando ia chover, quando ia estiar, a lua melhor para o plantio. Por isso que também os zigurates serviam como observatório dos astros. Os astros celestes. E que aqui nós estamos vendo aí na página 67 a mitologia mesopotâmica, o dilúvio, que vocês também podem encontrar na Bíblia. A passagem do dilúvio, quando Deus fala a Noé para que ele construísse essa grande barca, que também está relacionada à religião dos povos mesopotâmicos. Está no nosso livro didático, página 67. A palavra mitologia, do grego mitos, fábula, logia, estudo, significa o estudo de histórias que pretende explicar a origem do ser humano, do universo e seu funcionamento por meio da ação de deuses e heróis, para explicar a ocorrência de eventos naturais, entre eles terremotos, inundações
Os povos mesopotâmicos criaram seus próprios mitos. O mito do dilúvio. Dilúvio quer dizer uma grande inundação. Muitos conhecem como uma história da Bíblia, por exemplo, é de origem mesopotâmica. Vocês podem ler o trechinho do texto no nosso livro didático, na página 67, reforçando. Agora nós vamos ver também, aí nós estamos vendo também no nosso livro didático, reforçando que esta videoaula é uma revisão, é uma retomada da videoaula passada, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo, desenvolvida pelos sumérios no 4º milênio antes de Cristo. Seu nome vem do cunho, que era formato, instrumento de junco, utilizado para gravar os sinais em tábuas de barro úmidos, que vocês estão vendo até um tábua de barro aí, já com sinais grafados. Após serem grafados, os tábuas eram expostos ao sol para secar. Povos como os sumérios, os babilônios, os assírios utilizaram a técnica cuneiforme para escrever. E a escrita cuneiforme também era usada para quê? Além da comunicação, era usada também nas práticas comerciais, nas atividades comerciais, assim também como nas práticas religiosas. Então, a escrita cuneiforme, criada pelos povos sumérios, era uma das mais antigas escritas que se tem notícia, que o sumério era um dos povos mesopotâmicos. Aqui nós temos, turma, a nossa atividade, que está na página 82 do nosso livro didático, onde tem expandindo o conteúdo, que tem até o número 8. É essa atividade que nós vamos fazer, que vocês escrevam no caderno e respondam também no caderno. Observem também para que tenham uma visibilidade melhor, para que vocês vejam melhor. Vocês vão no livro didático e observem a imagem da página 82, onde tem o número 8. A imagem a seguir é de um relevo em pedra do século 7 a.C., encontrado na região da Mesopotâmia. Nele, o rei foi representado em uma caçada. Observe-a e depois responda as questões. A. Identifique o rei na imagem. De que maneira ele foi representado? B. O que a maneira como o rei foi representado indica sobre o seu papel na sociedade mesopotâmica? Aí nós vamos comentar que vocês podem ler, observar e dar as respostas de acordo com o que vocês entenderem, desde que esteja dentro do contexto. Como eu sempre friso isso nas nossas videoaulas. Então, a gente pode colocar letra A. Identifique o rei na imagem. De que maneira ele foi representado? Aí está, para a visibilidade de vocês, melhor no livro, vocês olhando o livro. Então, nós vamos colocar aí como resposta. O rei é o homem que está apontando a flecha para o animal. Ele foi representado em destaque, assumindo uma posição de coragem e superioridade, já que ele era o rei. Letra B. O que a maneira como o rei foi representado indica sobre o seu papel na sociedade mesopotâmica? Indica a sua grandiosidade e importância para a sociedade mesopotâmica. Então, comentamos a nossa atividade. A nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem e que façam as atividades, que façam também, não só façam a atividade da disciplina de História, mas que façam todas as atividades propostas nas outras disciplinas também. E tchau, turma, até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau.